Olá, galera, boa noite. Estamos iniciando mais um encontro do Despertando Empreendedores. E hoje nós vamos falar sobre a construção de uma oferta matadora. O primeiro ponto que eu quero que vocês tenham em mente, tenham muito claro, é que a oferta é diferente do produto. A oferta é aquilo que você vende ao seu cliente. É o texto que ele recebe, é o conteúdo do seu material de venda. O produto é aquilo que ele recebe. Ju, mas eu vendo exatamente o que o meu cliente recebe. Não. Você vende para ele, certamente, as transformações que seu produto pode proporcionar a ele. Você vende a ele também as soluções que seu produto oferece para ele. E ele recebe um produto ou um serviço. Eu vou dar um exemplo para ficar muito claro. Como uma oferta de um produto de emagrecimento. Digamos que um cliente potencial, ele objetive emagrecer. E a solução que ele precisa na vida dele nesse momento é o emagrecimento. Então, eu posso vender emagrecimento para ele. Posso vender emagrecimento fácil, posso vender emagrecimento com equilíbrio, posso vender emagrecimento com saúde. Veja, eu vendi emagrecimento de 3 formas e possivelmente eu posso vender essas 3 soluções para um mesmo cliente potencial. O que ele vai comprar como produto meu de emagrecimento pode ser um programa de emagrecimento online. Então, o produto é o programa, mas ele comprou de mim, por exemplo, emagrecimento com saúde, emagrecimento rápido, emagrecimento com equilíbrio. Mas digamos que eu tenha um cliente potencial, que ele quer fazer esse programa enquanto ele viaja. E eu vindo na minha oferta para ele dizendo, emagreça com mobilidade. Emagreça fazendo atividade onde você quiser. Veja, a oferta, a solução que eu vendi para esse cliente que precisa de mobilidade é diferente da oferta de venda de uma cliente dona de casa que não viaja todas as semanas. O produto que eu tenho, emagrecimento, é o mesmo, mas a oferta é direcionada para uma persona diferente. Então, o primeiro ponto para que a gente crie uma oferta matadora é entender que a oferta é diferente do produto. O outro ponto é, a oferta ela é direcionada para uma persona especificamente. Então, quais são os interesses dessa pessoa, quais as dificuldades, quais as soluções que ela precisa, quais as histórias de vida, quais os incômodos que ela tem. Eu preciso descobrir tudo isso para poder construir uma oferta matadora. Então, nesse momento, para que fique ainda mais claro sobre a construção dessa oferta matadora, nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada do consumidor. Você vai ter que entender como funciona essa jornada do consumidor para que você consiga avançar, tá certo? Então, vamos para o mapa mental para que eu te mostre essa jornada do consumidor, que você vai aprender como ponto principal para poder aplicar na prática. Quero lembrar também que conhecer a jornada do consumidor vai te permitir analisar com muita profundidade as necessidades do seu cliente. Então, talvez no primeiro momento você sinta um pouco de dificuldade, mas com o passar do tempo, o seu olhar, o seu ouvido e seus sentidos vão estar cada vez mais treinados para enxergar em um cliente potencial quais as histórias de vida dele, quais as necessidades dele e entregar a oferta correta que te ajuda a converter aquela oferta em uma venda. Beleza? Vamos para o mapa mental.
Deixa eu compartilhar aqui a tela do mapa mental com você, para que você possa acompanhar comigo. Acho que deve estar aparecendo aí agora o mapa mental. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos, né, o tema da nossa aula, construir uma oferta matadora. E nós vamos falar aqui agora como criar uma oferta matadora. Então, o primeiro passo vai ser entender a jornada do consumidor. E o segundo passo vai ser a construção da oferta matadora em si, do que nós chamamos de copy. Copyright é uma técnica da escrita de uma carta de vendas. O que nós vamos começar a construir aqui é uma copy, uma carta de vendas para o seu negócio. Quando terminar essa aula, a sua copy vai estar pronta? É possível. Mas pode ser que você tenha aqui, nesse primeiro momento, uma noção da copy, da sua carta de vendas. E à medida que você for estudando, fazendo, construindo, você vai conseguir fazer isso da melhor forma possível. Quero dizer a vocês que nos primeiros momentos, no primeiro momento que eu fiz a construção da minha primeira copy, quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu fiz uma copy imensa, em que eu me dediquei 2 ou 3 dias para construí-la. Se for necessário, dedique mais tempo. Volte esse vídeo várias vezes. Construa uma copy bem feita. E eu te digo que até hoje, a primeira construção que eu fiz de uma copy, mesmo no momento em que eu estou ofertando o meu produto para outro tipo de persona, para outro tipo de cliente, essa primeira construção completa me ajuda, porque eu entendi o processo. Então, eu quero que nesse primeiro momento você entenda o processo, depois você vá mesmo para a ponta do lápis, para uma planilha, para uma tabela e escreva. Escreva esse texto no primeiro momento reduzido da sua copy, da sua carta de vendas. Isso vai ser muito importante, porque você vai começar a testar as possibilidades da sua copy. Perceber se ela vende, perceber se ela converte em vendas a sua oferta. Tranquilo? Então, vamos seguir. Entender a jornada do consumidor. Como é que funciona a jornada do consumidor? Então, em um primeiro momento, eu quero que você perceba o seguinte. Como é que o consumidor ele trabalha? Como é que funciona a mente do consumidor? O consumidor, em um primeiro momento, ele está em uma fase tranquila. Muitas vezes o consumidor ele nem sabe que tem um problema. Como, por exemplo, como eu comecei dando exemplo do produto de emagrecimento. Digamos que existe uma mulher que ela está acima do peso e que ela deseja, e que ela começou a sentir que está engordando um pouquinho, mas isso não era um problema para ela. Ela começa a perceber que as roupas não estão dando e ela começa a se chatear. No momento que as roupas começam a não fechar, no momento em que ela ouve o comentário do marido, que você está um pouco gordinha, no momento em que ela ouve o comentário de uma amiga que diz a ela, nossa, você precisa emagrecer. Aquela situação que ela está engordando passa a ser para ela um incômodo. Então, aquela mulher que no primeiro momento estava tranquila, não tinha um problema, ela passa a ter um incômodo. Então, a primeira fase do nosso consumidor é um consumidor tranquilo. Ele não sabe que tem um problema, ou ele não identificou o problema. A segunda fase é o incomodado. Então, a primeira fase é tranquilo, a segunda incomodado. Então, o incomodado, ele começa a se incomodar, ele começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo. E quando ele está incomodado, ele vai começar a buscar. Essa mulher ela pode começar a buscar soluções em uma revista, na prateleira, numa revista, no caixa, no supermercado. Ela pode começar a pesquisar uma solução para o problema, né? O fato dela estar se sentindo gorda. Ela pode começar a pesquisar na internet, acessando o Google, jogando a frase como emagrecer, ou ela pode ir para o YouTube, também botar como emagrecer rápido, como emagrecer
de forma eficaz. Então, ela vai começar e vai passar para uma terceira fase, que é o que nós chamamos da fase do pesquisador. Essa fase do pesquisador é uma fase muito importante. Esse é o momento em que possivelmente o seu cliente ele tenha o primeiro contato com o seu produto. No momento em que ele começa a pesquisar por algumas soluções, possivelmente ele encontra alguma informação sobre o produto que você vende. Só que ele não vai encontrar só apenas pesquisa sobre o seu produto. Ele vai encontrar nessa pesquisa informações sobre diversos produtos, de diversas naturezas que podem trazer a solução para ele. Então, voltando ao exemplo, digamos que eu venda esse programa de emagrecimento. Quais seriam as outras soluções que o meu cliente pesquisador poderia encontrar? Ele poderia encontrar, por exemplo, como solução, uma pílula para emagrecimento, um chá para emagrecimento, folhas naturais para emagrecimento, um remédio receitado apenas por um médico para emagrecimento, poderia encontrar o serviço de uma nutricionista, poderia encontrar o serviço de um endocrinologista, poderia encontrar o serviço de um personal trainer, poderia encontrar uma academia. Todos esses exemplos que eu acabei de dar aqui, eles podem ajudar no processo de emagrecimento. Mas, para cada cliente, para cada persona, vão existir detalhes, vão existir peculiaridades de cada serviço, de cada produto que vão fazê-lo ter a necessidade ou decidir pela compra daquele produto. Então, no momento em que o seu cliente potencial, está na fase do pesquisador, esse é o momento de você ensiná-lo e explicar para ele por que o seu produto é o melhor para ele. E como é que você vai fazer isso? Você vai transformar esse cliente seu em um estudante. Como assim, Ju? Você vai mostrar para ele quais os benefícios que o seu produto vai trazer para ele. E a melhor forma de transformar esse cliente potencial seu em estudante é que você, ao atrair esse cliente, você já tenha uma isca, algo que te deixe claro qual é a necessidade que ele tem. Por exemplo, hoje, no meio digital, nós trabalhamos com iscas digitais. Às vezes é um conteúdo que nós chamamos de conteúdo de qualificação. Então, digamos que eu vendo esse produto de emagrecimento. Uma isca digital poderia ser uma postagem em um blog. Uma postagem de um blog dizendo: emagreça, perca 5 quilos em apenas 2 semanas. Aquela pessoa iria clicar nesse link, seria direcionada para uma que a gente chama de uma página de captura, e no momento que eu fosse encaminhar para ele outras informações, eu já saberia que um dos interesses dele é o emagrecimento de forma rápida. Mas digamos que eu postasse também uma outra isca digital: emagreça com saúde. E ao receber o clique, ao ver o clique daquele cliente, eu fosse mandar um material para ele e dizer para ele, no meu texto de oferta, que o meu produto permite que ele emagreça com saúde, permite que ele emagreça com equilíbrio. Então, lá, no momento em que eu coloco o que nós chamamos de isca, ou no momento em que eu atraio o meu cliente, eu já começo a fazer essa segmentação de quem é essa persona, quais são os verdadeiros interesses dele. Para que no momento em que ele é um pesquisador, ele seja já um estudante, que eu vou transformar o pesquisador em estudante, a gente possa trazer mais materiais de qualificações que vão permitir com que ele cumpra. Perguntas. Que tipos de materiais de qualificação e o que são materiais ou conteúdos de qualificação? Materiais e conteúdos de qualificação são materiais que eu vou transmitir para esse cliente pesquisador, tornando ele um estudante sobre o meu produto, um estudante sobre o tema, serviço ou produto que ele quer consumir,
para que ele sinta segurança em comprar de mim, sabendo que o meu produto ou serviço traz para ele a melhor solução e matando as objeções. Se eu pudesse traduzir uma frase simples, os conteúdos de qualificação, os materiais de qualificação, eles têm o objetivo principal de matar objeções. Então, eu vou mostrar aqui na figura para a gente continuar o estudo no mapa, para que a gente continue o estudo e fique ainda mais claro para vocês, para a gente continuar falando sobre a jornada do consumidor. Então, veja aqui, a primeira fase do consumidor é o consumidor. Opa, só um minuto. Deixa eu voltar aqui para o mapa. Aqui, prontinho. Vamos lá. Então, para entender a jornada do consumidor, nós já vimos aqui que a primeira fase do nosso consumidor vai ser a fase do tranquilo. Está tranquilo, não sabe que tem um problema, mas aí ele descobriu que existe um problema. E aí ele passou a estar incomodado. Então, o cliente incomodado, o consumidor incomodado, é a nossa segunda fase. Quando está incomodado, ele começa a pesquisar sobre soluções para o problema dele, para resolver a dor dele, o problema. E aí, nesse momento, você, empreendedor, vai transformá-lo em um estudante. Explicar para ele os benefícios, o que o seu produto pode oferecer e matar objeções. Todo tipo de empecilho para a compra. Vou dar alguns exemplos de objeções. Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar porque eu não tenho tempo de fazer esse curso, eu não tenho tempo de fazer esse programa, eu não vou comprar porque eu sempre viajo, então eu não vou ter condição de fazer esse programa, eu não vou comprar porque eu preciso falar com meu marido, eu não vou comprar porque eu preciso falar com meu filho, eu não vou comprar porque nesse momento não é o momento para eu fazer, eu não vou comprar porque eu não confio no vendedor, não vou comprar porque esse produto até serve, mas não serve para mim, ou não vou comprar porque esse produto não serve, não vou comprar porque eu já fui enganada em uma outra compra online. Então, nessa fase em que o seu consumidor está pesquisando, você precisa transformá-lo em um estudante e matar todas essas objeções que impedem a compra. Então, por isso você transforma ele em estudante. E o que vai acontecer? Você vai começar a qualificar esse cliente. E aí ele vai passar a ser depois um qualificado morno e mais tarde um qualificado quente. Quando ele é um qualificado quente, é porque ele está pronto para comprar de você. Então, ele consegue pular o que nós chamamos de muro das objeções ou parede das objeções. Todas as objeções possíveis que ele tenha, você vai ter conseguido matar. Você vai ter conseguido resolver. E a sua função como empreendedor, como empresário, como vendedor, é matar as objeções. Descobrir por que o seu cliente não compra de você. Quando você descobre por que ele não compra e descobre quais as soluções que ele precisa na vida dele, você aumenta a chance de vender. No momento em que você pula o muro das objeções, esse consumidor, ele passa a ser um comprador. Ele é, nesse momento, o seu cliente. E aí, acaba aí a jornada, Ju? Não. Vem uma outra fase muito importante. O seu cliente, ele, depois de comprar o seu produto, consumir o seu produto, ele passa a ser um avaliador. O avaliador é o cliente que já comprou, usou o seu produto e vai avaliar o produto. Ele vai dizer se a entrega foi boa, se a forma de pagamento aconteceu de forma tranquila, se o seu produto serviu para a necessidade dele, se o seu produto ajudou a resolver o problema dele, se o seu produto trouxe transformações para a vida dele.
E se o seu produto, no final de tudo, trouxe transformações e resolveu o problema dele, ele vai falar bem do seu produto. Vai permitir com que você tenha uma prova social de que o seu produto é bom. E qual a importância disso? Um bom avaliador, uma boa avaliação do seu produto, permite com que você, para outro cliente, consiga dar passos mais fortes na fase do pesquisador. Um ciclo. Se uma pessoa avalia bem o seu produto e fala bem do seu produto, um outro consumidor que está lá na fase do pesquisador, ele vai se sentir ainda mais confiante para comprar de você. Então, você vai conseguir pular esse muro das objeções do pesquisador para comprador de forma mais rápida. Então, é muito importante que você pense, entenda como funciona a jornada do seu consumidor, do seu produto, do seu serviço especificamente. Ok? Então, vamos adiante. Qualquer dúvida que vocês tenham, postem aqui abaixo nos comentários as dúvidas, perguntem. Deixem as perguntas, deixem as dúvidas, que em outros materiais eu vou respondendo. Entendida a jornada do consumidor, eu trago aqui para vocês um modelinho rápido de construção de uma oferta. Então, vamos lembrar aqui lá daquela mulher que eu falei para vocês, que está hoje, que está acima do peso e que quer emagrecer. Então, eu estou trazendo aqui alguns pontos que vocês vão ter que responder sobre o seu produto. Então, enquanto eu estiver fazendo essa atividade, para cá no tópico, eu quero que você pause o vídeo e escreva sobre o seu produto, escreva sobre o seu serviço, esse ponto que você identifica. Mas lembrando, você vai escrever sobre uma persona. Ju, como assim sobre uma persona? Lembra que nesse momento eu falei sobre o programa, sobre ter dando um exemplo que eu teria um programa de emagrecimento. Então, esse programa de emagrecimento online que traz exercícios, ele pode ser utilizado por homens, por mulheres, por mulheres a partir dos 16 até os 40 anos, por homens também a partir dos 16 aos 40 anos, por pessoas que, de forma geral, não tenham nenhum problema sério. Digamos que esse é o meu exemplo. Nenhum problema sério de saúde. E veja que o meu produto atende a diversos públicos. Mas a oferta que eu faço para uma mulher desse programa, em alguns pontos, não é igual à oferta que eu faço para um homem desse programa. A oferta desse programa que eu faço para uma mulher que tem filhos é diferente da oferta que eu faço para uma mulher que não tem filhos. Porque, provavelmente, essa mulher que tem filhos, ela vai ter um horário menos flexível para treinar, para malhar, do que essa mulher que não tem filhos. Estou criando aqui algumas possibilidades. Então, no momento em que eu vou construir a oferta, eu vou pensar em uma pessoa especificamente. Uma pessoa que representa um grupo de pessoas que tem características muito semelhantes. Essa é a melhor forma de construir uma oferta matadora. Fazer uma oferta que é específica para uma persona. Ou, se você preferir, você pode chamar de uma oferta específica para um avatar. Vou chamar aqui de persona, mas saiba que algumas pessoas vão chamar essa persona de um avatar. Para qual avatar você está vendendo? Para qual persona você está vendendo? Bom, então vamos para o mapa para nós seguirmos. Pronto, compartilhando o mapa para você. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é quais são as histórias de vida da minha persona. Então, dentre todas as pessoas que poderiam comprar esse produto meu de emagrecimento, eu vou escolher uma persona, que é uma mulher eu vou dar um nome para essa mulher. Digamos que o nome dessa mulher para quem eu vou vender
Ana. Então, o nome dela, eu vou dar um nome. O nome vai ser Ana. E Ana, para quem eu vou vender, digamos que eu vou pensar o seguinte, que Ana, essa potencial cliente minha, ela tem um filho. Ela tem um filho. Tem um filho de 5 anos. Ju, como é que eu identifico essa pessoa? Se o seu produto, se você já está vendendo o seu produto, você pode pensar em um cliente sua, um cliente seu, que é um cliente modelo seu, é aquela pessoa que compra os seus produtos, que pesquisa sobre os seus produtos, que já compra de você e que você sente que o seu produto consegue resolver perfeitamente as necessidades dele ou dela. Então, pensando sobre essa pessoa, você pode construir essa sua primeira persona, essa sua primeira oferta de venda. E depois, se você identificar que potencialmente você pode vender para um outro tipo de pessoa, você vai construir uma outra oferta. A ideia aqui é que você aprenda o processo e aplique depois nessa oferta ou na criação de outras ofertas, beleza? Então, voltando para o meu exemplo da venda de um programa online de emagrecimento. Então, eu estou escrevendo aqui as histórias de vida de Ana. Eu botei o nome dela é Ana, ela tem um filho de 5 anos, ela trabalha, por exemplo, um turno, ela é casada, acho que tá bom aqui, por enquanto. Ana é casada. Beleza. Quais são os incômodos que Ana tem nesse momento? Bom, Ana está se sentindo gorda, as roupas não cabem nela, ela tem vergonha de vestir uma roupa curta, ela começou a sentir muito cansaço para subir escadas. Mas isso que eu estou fazendo aqui, trazendo incômodos de Ana, que é a minha persona, você vai pausar o vídeo e vai escrever quais os incômodos da sua persona. O que incomoda hoje o seu cliente? Se você vende um curso, um treinamento, será que incomoda o seu cliente ele não ter uma fonte de renda? Ele não ter dinheiro suficiente para sustentar a família, para pagar a escola para o filho dele? Se você vende alguns objetos para presentes, incomoda a pessoa não encontrar um presente rápido? Se você vende para outras empresas, incomoda a sua persona não conseguir, como eu poderia falar, incomoda para a sua persona não ter não ter acesso a determinados bens. Então você vai ter que começar a pensar hoje quais são os reais incômodos da sua persona. Se você vende para uma empresa, eu sempre repito, lembre que você vende para uma pessoa que tem o poder decisório. Então, você vai ter que chegar à conclusão. O que realmente incomoda? Então, pense quais são os incômodos. Então, nós escrevemos aqui as histórias de vida. Estamos escrevendo, então, aqui agora os incômodos. Vamos adiante. Quais são as transformações de vida que essa persona deseja? Então, aqui no meu exemplo, vou botar aqui Ana, uma mulher que tem um filho de 5 anos, trabalha um turno, é casada. Como incômodo, Ana está se sentindo gorda, as roupas não cabem nela, ela tem vergonha de vestir uma roupa curta, ela começou a sentir muito cansaço para subir escadas. Quais as transformações de vida que Ana deseja? Eu vou botar aqui no meu exemplo. Talvez ela deseje se sentir
magra, desejo perder peso sem gastar muito tempo em academia. Tem algo muito importante que eu quero que vocês percebam. Existem desejos que são desejos claros, que são evidentes. Quando a mulher, por exemplo, ela diz, eu desejo emagrecer. O desejo claro, a imagem clara que a gente pode ter é a necessidade de perder peso. Ela quer perder peso, ela quer perder medidas. Essa é a transformação clara, transparente que nós vemos. Mas existe também, muitas vezes, transformações ocultas que a gente não vê em um primeiro olhar, mas que você, empresário, você, vendedor, precisa perceber. Isso vai facilitar o seu processo de vendas e vai fazer com que você aumente ainda mais sua taxa de conversão. Por exemplo, qual é um desejo oculto de uma mulher casada com um filho de 5 anos, que as amigas começaram a comentar que ela está acima do peso, que ela ouviu um comentário do marido sobre estar acima do peso. Talvez o desejo oculto, que ela muitas vezes não verbaliza, seja o desejo de se sentir, vai ficar redundante, mas se sentir desejada. A necessidade dela de se sentir desejada pelo marido, de mostrar que ela está bem fisicamente, de melhorar muitas vezes a relação dela. Então, esse pode ser, eu vou marcar aqui no mapa para vocês, atenção aos desejos não revelados. Esses desejos não revelados são os desejos que podem aumentar drasticamente sua taxa de conversão. Muitas vezes, quando você fala esse desejo não revelado, o seu cliente diz assim, essa pessoa não entende. Essa pessoa captou o meu problema de tal forma que eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço. Então, quais serão os desejos ocultos que o seu cliente tem e que você hoje, pela sua experiência, já percebe e que você vai poder lá matar essas objeções, fazer pular o muro das objeções. Então, pense sobre esses desejos ocultos. Na sequência, nós vamos pensar quais as objeções que o seu cliente tem para comprar de você. E aí você vai listar. Ju, é para eu listar 2, é para eu listar 3? Liste 100, se você conseguir. Eu identifiquei que meu cliente não compra de mim por 100 motivos diferentes. Beleza. Nós vamos matar objeção por objeção. Existem algumas objeções clássicas. Quais são elas? Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar agora, eu não vou comprar porque eu preciso conversar com meu marido, eu não vou comprar nesse momento porque eu não sei se esse produto ou esse serviço serve para mim, eu não vou comprar nesse momento porque esse produto até serve, mas não serve para mim nesse momento. Então, você precisa matar objeções. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não posso agora, porque não tenho tempo. Eu estou colocando aqui, respondendo ao exemplo que eu estou dando do produto de emagrecimento para a persona Ana. Quais as objeções que a Ana pode ter para comprar o meu produto de emagrecimento? Não tenho dinheiro, não posso agora porque não tenho tempo. Outra objeção que a Ana pode ter é: eu não acredito que alguém pode emagrecer
usando um produto online. E essa é uma objeção para pessoas que vendem produtos online. Será que dá certo? Será que online? Eu preciso muito do presencial. Então, essa pode ser uma grande objeção, já que o exemplo que eu estou dando é um produto online. Qual é uma outra objeção que essa persona, minha Ana, pode ter? Eu não tenho tempo porque preciso cuidar de meu filho. Uma outra objeção, e que pode ser uma objeção oculta, por exemplo, eu tenho vergonha que outras pessoas saibam que eu comprei um produto de emagrecimento online. Eu poderia aqui essa noite colocar milhões de objeções. Mas o nosso objetivo agora, nesse momento, é que vocês entendam o processo da construção dessa oferta. Então, pense aí. Quantas objeções possíveis? Por que o seu cliente não compra? E como é que você vai começar a perceber isso? Você vai começar a perceber da seguinte forma. Você tentou fazer uma venda, oferecer o seu produto, oferecer o seu serviço a alguém, e lá, perto do momento de fechar, a pessoa te disse, eu não vou comprar. E aí ela te deu uma desculpa, ou melhor, ela apresentou uma objeção e você não concretizou a venda. Então você vai pensar, das últimas vezes que eu ofereci o meu produto, o que foi que as pessoas me falaram? Por que elas não compraram de mim? Pense nisso e anote. Essas são objeções. E o seu trabalho vai ser matar as objeções. Matar as objeções ao longo dos seus conteúdos de qualificação. Você já mata a objeção até no seu site. A pessoa tem medo de fazer uma compra online. Você vende online. E lá no seu site, na primeira vez que ela acessa, às vezes tem lá um conteúdo dizendo todas as nossas compras estão protegidas pelo sistema de segurança tal. Você está matando uma objeção dela e talvez de forma inconsciente vê aquela imagem, dê ao seu consumidor uma sensação de segurança. Eu não sei se vocês se recordam lá da aula sobre valores, em que eu falei sobre ter um valor preenchido. Então, se o seu consumidor tem como valor forte segurança, uma mensagem dessa pode preencher esse valor dele. E você pode matar uma objeção. Vender é um processo de matar objeções. Matar objeções da melhor forma possível. E você vai matar objeções ao longo do processo de vendas, e não só no momento da concretização da venda. O que é que nós estamos fazendo hoje? Construindo um passo a passo, construindo uma ferramenta que você vai começar a aplicar, assistir o vídeo, ir pausando, ir escrevendo, ir comentando, para construir isso da melhor forma possível. Então, nós colocamos aqui alguns exemplos de objeções de Ana. Vamos seguir. Onde estão? Vou botar aqui melhor. Onde estão? Vou botar onde está. Onde está sua persona? Onde está sua persona? Qual a fonte ou quais as fontes de tráfego? A Ana, do meu exemplo. Onde é que está essa mulher? Onde é que está uma mulher que tem o mesmo perfil de Ana? Lembra que eu falei para vocês que a persona é um representante ideal de um público para o qual eu quero vender. Quanto mais segmentado for essa escolha da persona, melhor para a criação da oferta. Onde é que eu encontro Ana? Bom, Ana é uma mulher casada que trabalha um turno, que tem um filho de 5 anos, que está se sentindo acima do peso, que está acima do peso. Quais os lugares, quando eu penso sobre a história de vida de Ana, quais os lugares onde eu encontro Ana? Talvez eu encontre Ana hoje no WhatsApp. Talvez eu encontre Ana hoje no Facebook. Uma mulher da idade dela esteja muito no Facebook. Talvez eu encontre Ana hoje
Lá quando eu falei sobre as histórias de vida, veja como é tão importante saber a história de vida da sua persona. Se o meu público, se a minha persona, eu conseguisse identificar que é uma persona, uma mulher de classe média baixa ou de classe baixa, classe C, e que ela vai ao trabalho de ônibus. Se eu identificar que essa mulher é uma mulher que vai ao trabalho de ônibus, uma das coisas que eu vou colocar é que uma fonte de tráfego, por exemplo, poderia ser o ônibus. Veja que quanta publicidade você vê em um ambiente interno de ônibus. Então, se não na minha história de vida, na minha persona, tivesse essa informação, uma fonte de tráfego, o local onde eu encontro poderia ser dentro do ônibus. Mas, digamos também que, por exemplo, ônibus pode ser uma outra fonte de tráfego, que essa mulher seja uma mulher de classe média alta, mas que ela não gosta de enfrentar trânsito dirigindo. E o local de trabalho dela fica perto, ela também pega ônibus. Mas será que, pensando nela como uma representante do grupo, de forma geral, esse grupo pega ônibus? Então, você tem que pensar de forma geral, essa persona sua, lá pela história de vida dela, as histórias que você traçou, os pontos que você trouxe como pontos principais, quais as fontes de tráfego? Onde você encontra essa mulher? Pense, eu coloquei aqui um exemplo, WhatsApp, Facebook, mas você pode encontrar, ela tem um filho de 5 anos, então talvez uma Ana dessa esteja nas escolas dos filhos, nas reuniões de pais, por exemplo, vou botar aqui, reuniões de pais em escola. Será que uma mulher como Ana, que tem um filho de 5 anos, ela pode estar em um grupo do Facebook sobre mães, por exemplo, grupos sobre maternidade? Então, onde está a minha Ana? Onde está a sua persona? Pense sobre isso. Quando você pensa hoje sobre o seu negócio, onde está a sua persona? O seu cliente potencial, são executivos. Esses executivos, eles estão viajando muito, estão em trânsito no avião, eles leem as revistas revistas do avião, então ali pode ser uma fonte de tráfego sua, uma fonte de tráfego de clientes. Esses clientes também estão no WhatsApp, então o grupo no WhatsApp pode ser uma boa fonte de tráfego. Está no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn. Qual a principal fonte de tráfego onde você vai estar em contato, onde você vai começar a atrair essas pessoas para que elas virem pesquisadoras, para que você as torne estudantes seguindo aquela jornada do consumidor. Então, identificar a fonte de tráfego. Depois você vai pensar quais as soluções que seu produto pode oferecer para ela. E aí nós vamos voltar a esse ponto, soluções claras e soluções ocultas. Com esse programa de emagrecimento online, ela vai perder, fazendo os exercícios todos corretos, se alimentando direito, ela vai perder, por exemplo, 2 quilos por semana. Ela vai diminuir as medidas, ela vai ganhar massa magra. Pronto. Essas são soluções claras que o meu programa pode oferecer para a Ana. E quais são as soluções ocultas? Lembra-se que nós falamos sobre os desejos. Como que eu vou identificar quais são essas soluções ocultas? Eu vou primeiro pensar quais são as necessidades. E na minha oferta eu vou dizer a ela quais são as soluções ocultas. E no momento em que eu apresento uma oferta para o cliente, e eu digo, lá na minha oferta, quais as soluções? Claro que eu não vou dizer, olha, estou te dizendo as soluções ocultas. Não. Você vai colocar lá, no texto da sua oferta. Ju, esse texto da oferta é um texto só? Não. É um texto, é um e-mail, é um portfólio seu, é o seu site. Todo o material que está envolvido, todo o material de venda que você apresenta para o seu cliente, ele é um material que vai trazer de diferentes formas conteúdos que
fazem parte dessa grande oferta. Então, quais são as soluções ocultas que esse programa meu de emagrecimento traz para essa persona, Ana? Então, digamos que seja aumento da autoestima, aumento da... Vai incluir aqui a autoestima, da segurança, da sensação dela de ser mais desejada. Então, vou botar assim, aumento da autoestima como uma grande solução oculta. Outra solução oculta vai aumentar digamos que ela faça esse exercício físico e ela aumente ela se sinta mais motivada. A palavra não é exatamente motivada, eu quero dizer assim, que ela tenha um aumento da capacidade dela, né, do ritmo de vida dela. Me faltou a palavra que é exata agora. Aumentar o ritmo de vida. Lembrei. Se sentir mais ativa. Então, essas são as soluções. Ok? Vamos aqui à grande mágica desse momento. Voltando para o nosso mapa. Falamos aqui da jornada. O consumidor tranquilo, incomodado, pesquisador, passa estudante. Você consegue transformar ele em um consumidor qualificado, morno, depois qualificado quente, que está pronto para compra. Vencer o muro das objeções, ele vai passar a ser um comprador e depois um avaliador, ok? História de vida da minha persona. Eu vou fazer aqui rapidamente com vocês agora, nesse momento, a construção de uma oferta simples, para que você entenda como, no momento em que você escreve todos esses pontos, a sua oferta nasce. Digamos que eu vou escrever, então, para essa persona Ana. E a minha estratégia vai ser, por exemplo, postar um vídeo, um conteúdo no Facebook, mesmo escrito em vídeo. E eu vou dizer, possivelmente, você que é casada, tem filhos e trabalha muito, você já se sentiu em alguns momentos acima do peso? Começou a perceber que suas roupas não cabem em você? Você sente vergonha de vestir uma roupa curta, uma roupa mais sensual? Você começou a se sentir cansada para fazer os mínimos exercícios físicos? Eu entendo que você deseja se sentir mais magra, deseja perder peso sem gastar muito tempo, deseja se sentir também desejada, ter sua autoestima trabalhada. E sei que muitas vezes nós não temos dinheiro, nós não temos tempo, e nós muitas vezes, e você muitas vezes pode acreditar que precisa utilizar muito tempo para alcançar isso. Mas saiba que um produto online, o produto de emagrecimento tal, que eu estou apresentando a você nesse momento, ele é capaz de garantir isso. Mesmo que você precise dedicar seu tempo para cuidar de seu filho, você pode emagrecer nos seus momentos livres. E não se preocupe, eu sei que muitas vezes nós temos vergonha de assumir para nós mesmas que precisamos disso. Todo o nosso conteúdo, ele é sigiloso. Toda sua compra é sigilosa. Nem mesmo no seu cartão de crédito vai aparecer o nome do produto, apenas o nome da nossa empresa de treinamentos. Emagreça 2 quilos por semana, diminua suas medidas e ganhe, além de tudo isso, massa magra. Aumente sua autoestima e melhore definitivamente o seu ritmo de vida. Vejam, a gente tem aqui, de forma simples, rápida e, claro, não elaborada aqui nesse momento, a construção de uma copy. É simples, muito simples. Lembrando, simples é diferente de simplório.
O que é simples não significa que é bobo ou que não é importante. É simples, mas é simples a partir do momento que você faz a construção, a partir do momento que você entende quais são as objeções, quais as histórias de vida, quais as necessidades de transformação, o que é que seu cliente precisa. Todo o nosso estudo, nós vamos pensar sempre, o que é que o cliente deseja? Lembre que quando nós estudamos o Canvas, nós pensamos, no primeiro momento, no segmento de cliente. Então, lá, quando você pensa naquele segmento seu de cliente, na sua persona, o que é que minha persona precisa? E a sua oferta vai ser construída para aquela persona. Tem algo muito importante. O mundo está cheio. O mundo tem uma frase que eu vi assim, certa vez, que fala o seguinte: o mundo é um grande cemitério de produtos e serviços maravilhosos que nunca foram vendidos. Muitas vezes as pessoas estão lá preocupadas em produzir, em criar o melhor serviço, não se preocupam em vender. Venda e produza o melhor produto, o melhor serviço que você puder. Então, espero que tenha ficado claro esse processo. Quero muito que você retorne ao vídeo no momento inicial. Assista parte por parte. Vá pausando, vá pensando, escrevendo, pensando especificamente no seu produto e serviço. E construa uma primeira versão. E, de preferência, eu vou te pedir que você monte um mapa mental desse tipo. Pode ser uma folha de ofício, pode ser no PowerPoint, pode ser em um programa desse de mapa mental. Esse programa de mapa mental, vocês estão vendo aqui o nome dele, MindMaster. Ele, na versão dele gratuita, ele tem uma versão gratuita, você pode montar até 3 mapas. Mas você pode ir montando, apagando aquele mapa. Você pode montar nele também. E, de preferência, encaminhe para mim, para que a gente discuta sobre essa sua jornada do consumidor, sobre o estudo da sua persona. Escreva um pequeno texto, uma pequena copy, como se você estivesse vendendo o produto, como se você estivesse fazendo um vídeo de venda, uma postagem, um blog para venda, uma postagem, uma revista para venda do seu produto ou do seu serviço. Vamos treinar. Uma outra frase que eu quero que vocês, que eu ia falar no final desse encontro, mas eu quero que vocês deixem claro, que vocês escrevam, mentalizem. O mundo não é dos inteligentes, o mundo não é dos que sabem mais, o mundo não é dos que sabem a maior parte da técnica. O mundo é dos que são persistentes. Eu vejo todos os dias milhões de pessoas que sabem muito, que aprendem muito, que são grandes aprendedores, mas que não têm força e coragem de colocar em prática e persistir. E todos os dias, nós, empreendedores, nós temos inúmeros obstáculos. Nós passamos por uma grande montanha-russa. Momentos em que estamos mais motivados, momentos em que não estamos motivados. Mas aqueles que persistem são os que vencem ao final. Então, ir para a prática, fazer a prática de escrever a cópia, a prática de escrever carta de vendas é importante. Principalmente porque, depois de você criar uma carta de vendas dessa escrita, o seu discurso de venda fica mais fácil. Quando você encontra uma pessoa no elevador, quando você encontra uma pessoa em um jantar de negócios, ou um jantar de família, um jantar entre amigos, você consegue, às vezes, vender o seu produto em um momento em que você nem imaginava, porque você tem uma copy na sua mente. Você tem uma estrutura de vendas na sua mente. Você identifica a necessidade daquela pessoa no momento e sabe desenvolver um discurso de vendas. E é um discurso de vendas que muitas vezes é o que a gente chama do vender sem querer vender. Vender sem estar vendendo. Aí apresentando o produto para a pessoa, a ponto da pessoa dizer a você: eu quero comprar de você. Eu preciso comprar de você. Então, mais uma vez, volta o vídeo, assista, escreva, faça um mapa, mesmo que seja em uma folha de ofício, bata a foto, encaminhe para mim, para que a gente possa discutir. Deixe, se for o caso, o texto nos comentários abaixo do vídeo.
mas vamos trabalhar isso, vamos colocar em prática. Então, perfeito, vou passar para um outro ponto final do nosso encontro. Como vender mais para os seus clientes? Eu coloquei aqui duas formas. Na aula sobre fontes de receita, eu trouxe algumas opções, né? Como vender mais. Eu coloquei aumentando o valor, na verdade a gente falou sobre aumentar a fonte de receita. Eu botei aumentando o valor do produto, aumentando a quantidade de vendas, aumentando a quantidade de clientes, aumentando o valor do ticket por clientes, né? Mas vamos colocar aqui como vender mais para os seus clientes. Uma opção é você criar uma esteira de produtos. Como assim? Quando você identifica a história de vida dos seus clientes, da sua persona, você começa a perceber outros produtos, outras necessidades a longo prazo que essa pessoa vai ter, que essa persona vai ter. Lembre do meu exemplo da Ana. A Ana é uma mulher que tem um filho de 5 anos. Uma mulher que, nesse momento, precisa perder peso. Algum tempo depois, Ana vai ser uma mulher que, digamos que eu vendi esse produto de emagrecimento para Ana. E que eu faça, em parceria com uma nutricionista, algum tempo depois, um programa, um e-book sobre como manter o peso desejado, como manter seu peso após alcançar, como manter a balança parada após alcançar o peso ideal, por exemplo, seja o nome do meu e-book. Veja, eu vendi no primeiro momento a Ana um programa de emagrecimento e, na sequência, eu posso vender para ela um e-book na área que traz uma solução para a questão alimentar. Por que eu posso vender isso a Ana? Porque eu identifiquei que ela tem a necessidade de perder peso, a necessidade agora de manter o peso, já que ela alcançou a medida ideal. Então, o que eu quero que você pense, eu vou botar aqui o exemplo, e-book sobre alimentação. No exemplo de Ana. Persona citada na aula, para ficar claro aqui no mapa de vocês. E você tem que pensar, quais são os produtos que eu posso oferecer para o meu cliente depois dessa venda? Nós estamos trabalhando aqui o tempo todo com o mínimo produto viável. Qual é o mínimo, o produto mínimo que eu posso oferecer para os meus clientes? Então, eu quero que você pense, e lembra que quando nós trabalhamos o mínimo produto viável, nós pensamos, depois, a longo prazo, você vai poder trazer outros produtos. Então, esse é o momento de você pensar, o que eu posso criar em uma esteira de produtos depois? Algo que eu posso oferecer depois aos meus clientes. Eu fiz a venda de uma caixa decorada, de uma caixa personalizada, por exemplo. Uma caixa de relógios, por exemplo. Eu posso vender na sequência para esse cliente um porta-joias, personalizado do mesmo padrão da personalização da caixa e falar para a pessoa, olha, se você tiver interesse em formar um conjunto de caixas com porta-joia, porta-maquiagem, todos do mesmo modelo, eu posso produzir para você. Então, é você entender as necessidades do seu cliente e trazer essa esteira de produtos. Um outro ponto, como vender mais para os seus clientes? Aumentar o valor do ticket. Esse e-book sobre alimentação, você pode vender depois como esteira de produtos. Ou você pode criar um adicional, que a gente chama de incluir um produto no carrinho. A pessoa já comprou de você o programa. No meu caso, eu estou vendendo um programa de emagrecimento online. A pessoa comprou o produto de emagrecimento. Eu digo a ela, se você comprar agora, no momento, um e-book sobre alimentação, você vai levar esse e-book
com um desconto de 50%. E a pessoa fala, ótimo, ok, vou incluir esse e-book na minha compra. E ele aumentou o ticket, aumentou o valor do ticket, o valor da compra. Então, perceba que você vai começar a agregar valor na sua venda, para aumentar o ticket, para oferecer na sequência um outro produto. Lembrando que no momento que seu consumidor, no momento que o comprador compra de você e avalia positivamente o produto ou serviço que ele comprou, ele vai tender a comprar na sua esteira de produtos, continuar comprando de você o que você oferecer, e ele também vai se sentir confiante para aumentar o ticket de compra, consumir um outro produto no mesmo momento de você. Então, é muito importante que, mesmo a gente entendendo que oferta é diferente de produto, é diferente de serviço, que você faça uma oferta que venda, que converta, mas que você também ofereça um produto ou um serviço que agrade, que deixe o seu consumidor encantado a ponto dele falar bem do seu produto para outros clientes e a ponto dele desejar comprar ainda mais de você. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então, a construção dessa oferta é muito, muito importante. A construção de uma oferta matadora. Eu desejo que vocês assistam novamente a aula, que vocês acompanhem, que escrevam a oferta matadora do produto de vocês. Não é escrever uma vez só, é escrever várias vezes. Eu vou dar um exemplo falando sobre a persistência mais uma vez. Um dos primeiros cursos que eu assisti sobre copy, sobre construções de cartas de vendas, eu passei 2 ou 3 dias construindo, quase 3 dias, construindo uma primeira carta de vendas, que até hoje me ajuda no processo de discurso e no processo de vendas. E depois tem um outro treinamento sobre carta de vendas, que é um treinamento com 7 módulos sobre construção de carta de vendas, que eu já assisti 4 vezes. 4 vezes, porque cada vez eu assisto e aprendo mais uma coisa. Ou cada vez que eu assisto eu lembro onde eu estou errando. Então, como eu disse a vocês, o mundo é dos persistentes, daqueles que aplicam, daqueles que fazem, que percebem onde estão errando, voltam e fazem de novo, e testam, e deu certo, mas da próxima vez o que é que eu consigo melhorar? O que é que eu consigo fazer melhor? Façam. O Despertando Empreendedores é um despertar, é o primeiro momento, é um planejar. Não é planejar só se você está iniciando o negócio, mas é um planejar para começar uma nova estratégia de vendas, é planejar para recomeçar, para reformular suas estratégias. Então, volte, não só essa aula, mas volte o treinamento todo e pense onde é que eu estou errando ou onde eu posso melhorar. Mais uma vez, eu estou aqui sempre, sempre à disposição. E como eu digo a vocês, o estar aqui no Despertando Empreendedores é mais do que um processo, é mais do que um empreendimento. É a minha missão de vida. Se eu receber milhões de obrigados, milhões de gratidão, Juliana, pelo avanço no negócio de vocês, eu já vou estar vivendo a minha missão de vida da melhor forma possível. Então, eu estou aqui para crescer com vocês, para ajudá-los a crescer no que eu tenho mais experiência e aprender com vocês no que vocês têm mais experiência. Então, mantenham contato, tanto aqui na nossa área interna do nosso treinamento, como nas redes sociais, nos vídeos, por e-mail, por WhatsApp, perguntem sempre. E eu estou, como disse, sempre à disposição. Um forte abraço para vocês
Fiquem com Deus e nos vemos nas próximas aulas, nos próximos encontros. Gratidão de verdade.